Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, meu nome é Letícia, eu vivo aqui em Portugal há 1 ano e 2 meses com o Matheus, que é o meu marido, o Joey, que é o nosso cachorrinho, e agora a Clarice, que é a nossa bebezinha aqui, está a caminho. No vídeo de hoje eu vim responder algumas dúvidas e perguntas que vocês deixaram nos últimos vídeos, né, mais recentes. Então eu separei, acho que 10 ou 11 perguntas, se eu não me engano, para responder para vocês e vir tirar essas dúvidas. Bom, vamos lá. A primeira pergunta é: Olá, consigo estudar só à noite para trabalhar de dia? Sim, depende muito do seu curso, na verdade, né? Mas a maior parte dos cursos são à noite, pós-laborais. Isso você precisa ver quando você vai se inscrever, né? Quando você vai se matricular. Porém, também é bom entrar em contato com a faculdade e confirmar essa informação. Porque, por exemplo, o meu curso de mestrado, quando eu me matriculei, ele estava escrito diurno. Porém, ele não é de dia, ele é pós-laboral, né? As minhas aulas são noturnas. Então, sim, você consegue, mas depende muito da faculdade e do seu curso. Próximo. Faz um vídeo sobre os cursos pós-laborais. Gostaria de saber se dá para trabalhar e estudar à noite. Dá. Porém, depende muito também do emprego que você vai arrumar aqui. Essa foi uma dificuldade quando eu cheguei e eu comecei a procurar emprego, porque, por exemplo, muitas das vagas que tinha como opção para mim eram loja no shopping, né? Lojas no geral e trabalhar com atendimento, hotel. E essas vagas geralmente são por escala, né? Então você precisa ter disponibilidade também para trabalhar à noite e trabalhar de dia. Então eles fazem escalas alternadas. Então eu acredito que a faculdade nem é o problema, assim, o horário do curso, né? O maior problema, digamos assim, é você conseguir um emprego que você consiga conciliar e trabalhar só de dia, né? No caso. Próxima. Oi, Letícia, me diga se é possível legalmente começar a trabalhar antes de começar o mestrado e como fazer, por favor. Sim, é possível. Tudo depende também da empresa onde você vai trabalhar, mas quando você vem para estudar, que você já vem com visto de estudante, pelo menos eu já vim com horário marcado no extinto CEF, né? Quando eu vim ainda era o CEF. E com o visto você já está aqui legalmente. Então você só precisa agendar para pegar a sua autorização de residência. Mas enquanto você não tem a residência, você pode, e enquanto as aulas não começam, você pode sim começar a trabalhar. Então, por exemplo, eu cheguei aqui em Portugal no final de julho, dia 26, 27 de julho de 2023, e as minhas aulas só começaram em setembro, né? No meio de setembro. Então, nesse período eu já tinha começado a trabalhar. Então, você consegue sim. O importante é você vir com visto, é você vir de maneira legal. Próxima pergunta. O que se ganha? Dá para pagar contas pessoais necessárias e a faculdade? Pois o mínimo daí é 820 euros. E trabalhando full time? Bom, pessoal, é bem difícil. É bem difícil você vir sozinho, estudar, trabalhar, né, e pagar as contas gerais. Por quê? Alguns cursos são mais caros que outros, então depende muito também do valor que você vai pagar mensalmente, mas os aluguéis também estão bem caros. Tem as outras contas que geralmente você precisa pagar, então tudo depende, né? Então, assim, eu sou bolsista, hoje eu não pago a mensalidade do meu mestrado, porém, eu tenho também o meu marido que trabalha aqui em casa, então nós somos dois trabalhando para pagar todas as contas. Quando você vem sozinho, é só um salário para pagar aluguel, luz, água, telefone e a faculdade. Então fica apertado. Mas eu tive uma colega aqui que fez 1 ano de mestrado e ela morava sozinha, ela alugou um quarto e ela pagava todas as contas dela com um salário normal. Trabalhava full time, né? Horário comercial, ia pro mestrado à noite e ela vivia aqui sozinha e conseguia pagar. Próxima. Será se dá para pagar a faculdade com trabalho de meio período? Ou seja, morando em Portugal e trabalhando sem ajuda financeira. Sei que as faculdades parcelam, mas mesmo assim parece um pouco puxado. O que você acha? Olha, gente, trabalho part-time, que é o de meio período, você ganha metade do salário mínimo, né? Então, teoricamente, você iria ganhar aí entre 400 e 500 euros. Hoje, em Portugal, um salário part-time mal paga o aluguel de um quarto. É muito, muito difícil
você achar um quarto para alugar, para arrendar, né? Que seja menos de 400 euros. Então, provavelmente não dá para estudar, trabalhar, pagar todas as suas contas vindo sozinho e trabalhando part-time. Fica praticamente impossível, porque além da faculdade, você precisa se manter aqui também, né? Tem que ter onde morar, tem que ter o que comer, tem que pagar as contas mensais e tudo mais. Próxima. Eu gostaria que falassem sobre como foi o seu visto de estudante, como fez, quanto gastou e como é que o seu esposo fez o reagrupamento. Foi ainda no Brasil? Bom, pessoal, o visto de estudante era CEF ainda, né? Isso é importante citar quando eu vim, mas eu acredito que isso não tenha mudado. O visto de estudante eu fiz com o auxílio de um advogado, porque é caro, né? É uma documentação cara e eu não queria fazer errado, e são muitos detalhes. Então, foi um advogado que fez pra mim, fez pra gente, e eu fiz no Brasil ainda. A gente pagou 900 e pouquinho em cada um, então deu um pouquinho menos de 2.000, nós dois, né? Só o visto. E o reagrupamento familiar, ele não existe mais. E quando eu vim, já não existia mais reagrupamento também. Então, como que a gente fez? A gente pediu o meu visto de estudante com a carta de aceite, né, da universidade, todos os outros documentos. E o do Matheus, a gente pediu um visto de acompanhamento pelo fato de nós sermos casados. Então, também foi necessária uma outra documentação, uma certidão de casamento lá, especial do cartório, que tem que pedir comprovando que a gente é casado há tanto tempo e não sei o que lá. E aí, quando a gente recebeu, então, o passaporte com o visto, já veio o meu visto como de estudante e o visto dele como acompanhamento, né? Então, nós dois temos residência. E aí, no meu vem escrito estudante do ensino superior, na minha residência, e na residência dele vem escrito autorização de residência temporária. Não especifica pra que é. Mas foi tudo ainda no Brasil. Aqui a gente veio os dois com visto. E aí, quando chegou aqui, nós fomos os dois no CEF. O advogado marcou pra gente no mesmo dia. E aí, a gente só foi lá pegar a residência mesmo, né? Fazer aquela entrevista, levar os documentos. Mas o visto em si a gente fez no Brasil ainda. Vamos lá. Esse aqui é sobre o meu emprego, né? Na escola, que tem um vídeo aqui sobre a minha rotina de trabalho. Então, vou ver se eu deixo em algum dos dois lados. Pra vocês, quem quiser ver o vídeo. Mas vamos lá. Você dá aula até 12h30? Você dá aula pra qual ano e série? Pra você dar aula, você teve que fazer algo com o seu diploma do Brasil pra ser aceita nessa escola como professora? Que horas começa o mestrado? Esse notebook é fornecido pela faculdade ou nesse dia você leva o seu? Vamos começar devagar. No Brasil, as escolas, geralmente, elas vão até 12h30, 12h40. Então, a gente é muito acostumado, isso foi um choque pra mim, né? A trabalhar das 7 a 1, digamos assim, no máximo. Pelo menos eu que dava aula pra ensino médio, cursinho, enfim. E não, aqui não é assim, tá? Aqui as escolas são período integral. Então, eu trabalhava das 8 às 5, das 8 às 5h30. Pra qual ano ou série? Pro ensino fundamental 1. Para os primeiros anos do ensino fundamental, criancinhas. O meu diploma do Brasil, sim, você tem que fazer o reconhecimento do seu diploma e você precisa ter mestrado para dar aula aqui. Vai ter uma pergunta sobre isso mais para frente, mas para dar aula em escola particular, que é o meu caso, você precisa pelo menos estar cursando o mestrado, tá? Então, além da faculdade, eu também tenho pós-graduação e faço mestrado aqui. O mestrado começa às 18 horas e como o horário de serviço vai até às 5h30, nos dias que eu tinha aula, que eram 3 vezes na semana, eu saía às 5 e chegava ali 6h30, 6h40 na aula, porque eu moro em Tavira e estudo em Faro, né? Então fica um pouquinho longe. E o notebook é meu e quando eu vou pra aula, eu levo. Então, quando eu preciso sair e levar ele, eu levo o meu mesmo. Nem a faculdade, nem o serviço não fornece. Vamos para mais uma. Estamos acabando. Aí vem a pergunta que tem a ver com a anterior. Desculpe a minha curiosidade, mas dar aulas de português em Portugal é que no ensino público em Portugal só para dar aulas com mestrado completo? Ou será que dá aulas no particular? Simples curiosidade, sucesso. Obrigada. Bom, sim, é aula na escola particular, tá, gente? E não, eu não dou aula em português de Portugal. Não dou aula de português também, as aulas é uma escola internacional, então as aulas são ministradas em inglês, né? Eu falo português, mas
O foco da escola é dar aula totalmente em inglês e quando eu falo em português, eu falo no meu idioma mesmo. E sim, no ensino público aqui em Portugal precisa ter mestrado completo e precisa ser cidadão português também. Eu não tenho cidadania, eu sou residente, eu tenho autorização de residência. Então, por esse motivo, eu não poderia, de qualquer forma, dar aula na escola pública. Penúltima pergunta. Olá, qual o salário de um motorista de transfer? Essa pergunta aqui é pro Matheus, né? Foi no vídeo dele, que eu também vou tentar deixar o card aqui em cima pra vocês. Eu sempre falo isso e esqueço de deixar, né? Vamos ver se dessa vez eu lembro. Bom, o salário de um motorista de transfer, ele é muito variável, tá, gente? E eu falo isso na melhor das intenções pra vocês entenderem. É muito difícil aqui, pelo menos aqui no Algarve, que é onde a gente mora, ter uma empresa que te pague um salário X. Tipo, é um salário mínimo, é 1.000 euros, é 1.500, não sei. Então, assim, é muito difícil ter uma empresa que te dê um salário fechado como transfer. Geralmente você vai ganhar o quanto você trabalhar. Então, por exemplo, de Faro para Vila Moura a viagem custa um valor, de Faro para Albufeira custa outro, e assim vai indo, né? De Faro para Tavira é outro, e aí você vai fazendo os trabalhos, né? Conforme a empresa te passa, e no fim do mês soma os trabalhos que você fez, de acordo com as distâncias, e você recebe de acordo com o quanto você trabalhou. Então, não é um salário fixo. Pode ser 1.500, pode ser 1.000 e pode ser 500, pode ser 300, pode ser 800. Depende de quanto você trabalhar, de quanto tiver de serviço. E por fim, a última pergunta. Se você teve que esperar para pegar a residência para abrir conta no banco, como você recebeu seu salário durante o tempo que estava aguardando a AR? Você consegue trabalhar e estudar? Os estudos não ocupam todo o seu tempo? Eu pergunto isso porque eu pensava que as escolas fossem tempo integral. Obrigada pelas dicas. Acho que eu já respondi sobre trabalhar e estudar, mas tem um vídeo aqui também sobre conciliar os dois, o Estatuto do Trabalhador Estudante, que ajuda muito. E sobre a primeira parte da pergunta, eu comentei num vídeo que agora, né, a lei mudou. Quando eu cheguei, a lei já tinha mudado, na verdade, e você não consegue mais abrir conta no banco sem ter a residência em mãos. E eu esperei 3 meses pela minha residência, e eu já estava trabalhando. Então, como que eu fiz para receber, né, enquanto eu não tinha conta no banco? Então... eu tive que pedir para uma colega de serviço que trabalhava comigo, na confiança, para ela receber o meu ordenado, o meu salário. E aí ela fez o saque do valor e me deu. E ela fez isso durante 2 meses até eu conseguir abrir minha conta. Então, sim, gente, foi bem difícil. Tem que ter confiança. Foi difícil porque tinha acabado de chegar no país, né? Tinha acabado de chegar no serviço. Bom, essas foram as principais perguntas que eu consegui identificar nos últimos vídeos. Se você tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, deixa aqui, que daí depois eu faço a parte 2, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que vocês acharam, se vocês têm mais perguntas. Se eu respondi as perguntas de vocês... se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.